Eu estou triste de pensar que amanhã pela manhã será a última oportunidade que eu terei para abrir a palavra de Deus com os irmãos. My wife and I have really appreciated all the warm embraces from you people. Minha esposa e eu temos apreciado muito os abraços carinhosos de todos vocês. We love the affection of the Brazilian people. Nós gostamos muito desse calor humano do povo brasileiro. The most encouraging thing is that we know it's from the Holy Spirit. E o que é mais encorajador é que a gente sabe que isso vem do Espírito Santo. It's a very humbling assignment to address pastors with the Word of God. É uma tarefa bastante humilhadora, por assim dizer, você ter a tarefa de partilhar a palavra de Deus com pastores. I truly believe the great men on earth today are the men of God who preach God's Word faithfully. Eu creio que os grandes homens do mundo de hoje são os homens que pregam a palavra de Deus fielmente. I feel a great privilege not only to be in God's presence here this evening, but also, again, to be able to study God's Word with you. Eu sinto não somente o privilégio de estar aqui na presença de Deus nesta noite, mas de estar com vocês estudando a palavra de Deus. This evening I want to speak on the topic of biblical authority. Nesta noite eu gostaria de falar sobre o assunto de autoridade bíblica. This is a topic I know you all know about. Eu sei que é um tópico que vocês todos conhecem muito bem. And therefore I appeal to 2 Peter chapter 1 verses 12 and 13, which I'd like to read right now. Então eu quero lançar mão de 2 Pedro, 2 Peter chapter 1 verses 12. capítulo 1, versículos 11 and 12. 12 and 13. 12 e 13. 1 Pedro 1, 12 e 13. Hear Peter's words. Ouçam, 2 Pedro 1, 12 e 13. Ouçam as palavras de Pedro. Therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. I think it is right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. I want to remind you of what you already know. Eu quero relembrar os irmãos daquilo que os irmãos já sabem. That God has spoken, Que Deus já falou, and now we must speak His words. e agora nós precisamos proferir, falar as palavras que Deus falou. Let's go to the Father right now. Vamos nos dirigir a Ele agora. Oh, Father in heaven, we thank you for your word. Pai Celeste, nós te agradecemos por Tua palavra. We thank you that it's a sure guide to heaven. Obrigado porque Ele é um guia seguro para o céu. We thank you that you've chose this foolish means to save men. Obrigado que escolhestes esta maneira que confunde para salvar os homens. Of course, foolish in the eyes of men, but it's the power of God to those who believe. É loucura aos olhos dos homens, mas é poder para todo aquele que crê. You told us to preach the word to our people to equip them for the work of ministry. Tu nos exortaste a pregar a Tua palavra para capacitar as pessoas para a obra do ministério. Lord, now help me through your word to strengthen your mouthpieces that are here this evening. Ajuda-me, ó Pai, a encorajar estes irmãos que são boca do Senhor nesta noite. In Jesus' name we pray, amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bernard Ram made this statement about biblical authority, or about authority in general. Bernard Ram fez a seguinte afirmação acerca da autoridade em termos gerais. He said authority is the right or the power to command action or compliance, or to determine belief or custom, expecting obedience from those who are under the authority. Ele diz que a autoridade é o direito ou a licença ou para determinar a crença ou o costume, esperando obediência de todos aqueles que estão debaixo dessa autoridade. R.C. Sproul called authority, he defined it this way, the right to impose an obligation. R.C. Sproul definiu a autoridade como o direito de impor uma obrigação. Probably the best practical explanation of our need
to return to biblical authority was made by Martin Lloyd Jones. Talvez a melhor explicação da necessidade que temos de voltar para a autoridade bíblica tenha sido feita por Martin Lloyd Jones. He made this statement in his book called Biblical Authority by the Banner of Truth. Ele fez a seguinte afirmação no seu livro Autoridade Bíblica. He said, if I understand the modern religious situation at all, se é que eu entendo a moderna situação religiosa, this whole question of authority is one of the most important problems confronting us. Essa questão de autoridade é um dos problemas mais importantes que nós temos que lidar. As such, it demands our careful study. E como tal, ele demanda que estudemos cuidadosamente. There is no doubt that things are as they are in the Christian church throughout the world today because we have lost our authority. Não há dúvida que as coisas estão como estão na igreja cristã hoje através do mundo porque nós perdemos a nossa autoridade. We are faced with the fact that the masses of the people are outside the church. Nós temos que encarar o fato de que há massas de pessoas fora da igreja. They are there, I suppose, because the church has in one way or another lost its authority. Elas continuam do lado de fora da igreja porque eu creio que a igreja de uma forma ou de outra perdeu a sua autoridade. As a result, the people have ceased to listen or to pay any attention. E como resultado disso, as pessoas deixaram de ouvir ou de prestar qualquer atenção ao que tenhamos que dizer. Now, any statement is only as authoritative as the person who makes the statement. Uma afirmação, ela contém autoridade paralela à autoridade que a pessoa que a proferiu. For example, the employer's words carry more weight than the employee. Por exemplo, as palavras dos empregadores têm mais peso do que as palavras do empregador. The soccer referee's words carry more weight than the player's protest. Ou melhor, let me rephrase this. Okay. A palavra do empregador tem mais autoridade que a palavra dos empregados. A palavra do técnico tem mais autoridade que a palavra dos jogadores. Therefore, it follows that if God speaks, His words carry ultimate authority. Então, se Deus fala, a palavra de Deus tem autoridade máxima. The Scripture is an authoritative book. A palavra de Deus é uma palavra abalizada, plena de autoridade. Has God spoken? Deus falou? In 2 Timothy 3:16 we read these words. Em 2 Timóteo 3:16 nós lemos o seguinte: All Scripture is inspired by God. Toda a escritura é inspirada por Deus. And profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. The Greek word for God breathed means, again, God spirated, God projected out. Essa palavra no grego para inspirada é uma palavra que foi exalada por Deus. Out of the very mouth of God, the words have come forth. Da boca de Deus vieram estas palavras. Jesus said in Matthew 4:4, em Mateus 4:4 Jesus disse: Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. In Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, Hebreus 1 e 2. We read that in these last days God has spoken to us in His Son. Nós lemos a palavra de Deus que diz: nestes últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho. This great truth was especially recovered at the time of the Reformation. Esta grande verdade foi recuperada de forma mais forte na época da Reforma. The Reformers would use this Latin phrase, vox scriptura vox Dei. Os reformadores usavam essa frase no latim para expressar isso: vox scriptura vox Dei. That is, again, the voice of Scripture is the voice of God. Ou seja, a voz das Escrituras é a voz de Deus. God has spoken, and His word is our final authority. Deus falou e a sua palavra é a nossa autoridade final. The Reformers said our final authority is not the church and its
magisterial commentaries, but it is the very words of God from the Scriptures. Eles disseram que a autoridade final não é a igreja e os comentários que ela possa produzir. Now it's sad that the Reformers had to recover what Augustine had already proclaimed. É triste que os reformadores tiveram que recuperar aquilo que Agostinho já havia proclamado. In Augustine's later writings, he made this statement: "What Scripture says, God says." Nos últimos escritos de Agostinho, ele proferiu a seguinte frase: o que as escrituras dizem, Deus disse. Wayne Grudem made this comment: Wayne Grudem fez a seguinte afirmação: "To disbelieve or disobey Scripture is to disbelieve God Himself." Não crer nas escrituras ou desobedecê-las é não crer no próprio Deus. In the 1980s, for about a 15-year period into the 1990s, there was an organization called the International Council on Biblical Inerrancy. Nos idos de 1980 para 1990, houve um conselho chamado, uma junta chamada Conselho para a Inerrância Bíblica. Conselho Internacional para a Inerrância Bíblica. And they also asserted that what God says is the final authority. God's authority is Scripture's authority. E eles também afirmaram que aquilo que Deus diz é a autoridade final, e a autoridade das Escrituras é que Deus falou. So the issue again, as Lloyd Jones had asserted, is that biblical authority must be recovered in the church. Então, assim como Martin Lloyd Jones disse, a autoridade bíblica precisa ser recuperada dentro da igreja. Let's define again scriptural authority. Vamos novamente definir a autoridade das Escrituras. It originates from the triune God who alone has the right to command compliance to His word. Ela vem do Deus triuno, que é o único que tem direito de demandar obediência à sua palavra. In Acts 17:30 we read, God commands all men everywhere to repent. Em Atos 17:30 nós lemos: Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. What God has said, man must respond to. O que Deus mandou, o homem precisa obedecer. But many in churches in our day are listening to other voices. Mas muitos na igreja de nossos dias estão ouvindo outras vozes. They listen to the voice of human reasoning. Estão ouvindo a voz do arrazoar da sabedoria humana. The Scripture is not against reasoning. A Bíblia não é contra o raciocínio em si. It's against men going to human reason rather than going to the objective truths of God's word. Mas é contra o homem procurar a sabedoria humana em contraposição à sabedoria objetiva da palavra de Deus. Another voice that men often listen to more than the word of God is our denominational distinctives. Outra voz que os homens costumam ouvir com mais frequência hoje em dia é dar atenção àquilo que difere uma denominação da outra. The Bible does not say that denominations are unbiblical. A Bíblia não diz que as denominações não são bíblicas. The Bible simply says that when denominational distinctives are exalted over the clear teaching of God's word, then they're misused. Mas a Bíblia, ela afirma por inferência que quando essas distinções entre denominações são colocadas acima do que diz a palavra de Deus, então isso está errado. Another voice that's listened to more than the Scripture in our day are creeds, church councils, confessions and catechisms. Outras coisas que são exaltadas acima da palavra de Deus hoje são credos, são confissões, são declarações de fé de todas as espécies. There's nothing wrong with creeds and catechisms and councils and confessions. Não há nada de errado com catecismos, com credos, com confissões de fé, as long as they are regulated by the word of God. Desde que sejam regulados pela palavra de Deus. But when men make them equal with the word of God, they become destructive. Quando os homens colocam essas coisas em pé de igualdade com a palavra de Deus, elas se tornam destrutivas. And the last predominant voice that men listen to often before the word of God is subjective human reasoning and feelings and experience. A última voz que os homens hoje têm dado ouvidos
tem dado mais ouvidos do que a palavra de Deus é a sabedoria humana subjetiva, os sentimentos, aquilo que se sente. Again, the Word of God is not against human feelings and experience. Of course, the Bible does not in any way denounce that. É claro que a palavra de Deus não é simplesmente contrária ao sentimento humano ou à experiência humana, ela não denuncia isso em si. But when men submit to the subjective feelings of their own experience more than the Word of God, then we have a problem on our hands. Mas quando o homem resolve prestar mais atenção ao sentimento subjetivo do seu coração do que a palavra de Deus, aí nós estamos encrencados. If I have learned one thing in local church pastoral ministry, se eu aprendi uma coisa no pastorado local de igreja, I have learned that I must continually reteach this doctrine that we're addressing this evening. Eu tenho descoberto que nós precisamos reensinar essa doutrina que estamos enfocando nesta noite. Television, music, movies, radio preachers, again, TV evangelists, all of these people constantly are emphasizing the emotional and the experiential over what we see clearly in Scripture. Então, programas de televisão, de televangelistas, programas de rádio, músicas e tantas outras coisas estão enfatizando a importância da experiência, do sentimento humano, em detrimento das Escrituras. There are legions of books that are published constantly in the Christian world that can constantly emphasize, again, your emotions and your feelings are so important in finding God's will for your life. Há tantos livros, legiões de livros, na verdade, sendo publicados hoje, que enfatizam a importância dos seus sentimentos e colocam em pé de igualdade com a palavra de Deus para determinar a vontade de Deus. There have been many people I talked to in ministry who would tell me that because they do not feel happy in their marriage any longer, and because God wants them happy, they must divorce their spouse. Há tantas pessoas que eu tenho encontrado no ministério, infelizmente, que têm dito para mim que já que Deus quer que eles sejam felizes, e já que o casamento deles não está produzindo essa felicidade, Deus quer que eles se divorciem. I'll often respond and say, what biblical authority do you have to take this action? Então aí a minha resposta é para essa pessoa: que autoridade bíblica você tem para levar em frente esse plano? And they'll simply respond, well, it doesn't feel right anymore, and that's what I must do. E essas pessoas se limitam a dizer: não, é que eu não sinto que isso está correto e eu tenho que seguir aquilo que eu sinto. Many people will say, I no longer want to come to this church or listen to this preaching because I believe God is leading me elsewhere. Muitos dizem: eu não creio que Deus queira que eu continue frequentando essa igreja ou eu ouça esse tipo de pregação. Eu creio que Deus está me conduzindo para outro lugar. I'll say, of course, God can lead a believer to another church, but what are the biblical reasons as to why you're making this change? Eu aí respondo: tudo bem que às vezes Deus nos dirige para ir para uma outra igreja, mas quais são as suas bases bíblicas para você crer que é isso que Deus está fazendo com você? I soon find out their answer is something like this. We like the youth program in another church better. Eu dou oportunidade para essa pessoa falar e não demora muito, ela diz assim: é que a gente descobriu que existe uma outra igreja cujo programa de jovens é melhor do que este aqui. I heard one man tell me in a barber shop that he lost the anointing on his flute and the anointing came back when he went to another church. Eu ouvi um homem numa barbearia dizer para mim que ele perdeu a unção de Deus ao tocar a sua flauta numa igreja, que essa unção voltou quando ele mudou de igreja. I said to that same man, well, but wasn't the church that you used to attend, that you so often told me how wonderful it was, what happened to the leadership? Então aí eu perguntei para ele: mas essa igreja que você falou de onde você saiu, você costumava falar tão bem dela, o que houve com a liderança dessa igreja? Oh, he said, my pastor's, he's still a very godly man, my former pastor. Aí ele disse: não, o meu ex-pastor, ele continua sendo um homem de Deus. Oh, I love that church and all the believers, they're all friends of mine still. Eu gosto daquela igreja, todos os crentes daquela igreja continuam meus amigos.
I said, but didn't you not know you're breaking their heart and leaving, and you're not giving them any biblical reason as to why you're changing churches? Mas você não percebe que você está partindo o coração deles ao deixar essa igreja para ir para outra e sem ter motivos bíblicos para isso? He said, well, I hope they will not take it personally, but I must go where I believe I'm being led. Aí ele disse, eu espero que essas pessoas não sintam isso pelo lado pessoal, mas eu creio que eu devo ir para onde eu sinto que esteja sendo conduzido. I said, am I not, with the other elders, shepherding your family? Did you ask him? Yeah, I'm asking him this. Eu disse, você não sente que... was he from your church? Yes. Ok. Eu perguntei para ele, você não sente que eu como pastor estou apacentando a sua família? A liderança da igreja não está apacentando a sua família? Have you not profited from my preaching? Você não teve proveito das mensagens que eu preguei até aqui? Oh yes, you've been wonderful shepherds, and you've fed us the word of God wonderfully as well. Sim, olha, o Senhor e os demais pastores têm sido maravilhosos e têm apacentado muito bem a nossa família. This is a classic example of how many people just simply move to and fro without any biblical reason. Esse é apenas um exemplo de tanta gente que simplesmente fica pulando de galho em galho sem ter razão bíblica para isso. People break contracts every day in the business world. No mundo dos negócios, as pessoas rompem contratos diariamente. People break all kind of commitments in every other area in our daily activity. É tão fácil as pessoas em todas as áreas da nossa vida faltarem com a sua palavra, romperem a palavra que empenharam por motivos pessoais. And what I soon find out always is that people simply do not want to submit to the authority and submission structures that God has so clearly outlined in Scripture. E é interessante que eu descubro que as pessoas fazem isso porque elas simplesmente não querem se submeter à hierarquia, à autoridade ligada a essa coisa em particular que elas estão tentando fugir. The Bible's authority is God's authority. A autoridade da Bíblia é a autoridade de Deus. The Bible's clarity is God's clarity. A clareza das Escrituras é a clareza de Deus. The Bible's sufficiency is God's sufficiency. A suficiência das Escrituras é a suficiência de Deus. Therefore, we uphold the inspiration of God's Word. Então, por isso, nós defendemos a inspiração da palavra de Deus. God moved holy men of God through the Holy Spirit to write down the Scripture thousands of years ago. Deus moveu homens santos a escreverem as Escrituras milhares de anos atrás. We uphold the infallibility of Scripture. Nós defendemos a infalibilidade das Escrituras. That is, the Scripture is unable to err. Ou seja, a Bíblia é incapaz de errar. Why? Por quê? Because God cannot lie. Porque Deus não pode mentir. We uphold the inerrancy of Scripture. Nós defendemos a inerrância das Escrituras. That is, it itself is without error. Ela não contém erros. It is completely pure. Ela é completamente pura. And therefore, we preach the whole counsel of God. Por isso nós pregamos todo o conselho de Deus. Turn with me to Acts chapter 20. Abram comigo para Atos capítulo 20. From Genesis 1:1 to the last verse of the book of Revelation, every letter of every word is inspired and profitable, and therefore we must preach it. Desde Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse, cada palavra, cada letra das Escrituras é inspirada, portanto é proveitosa para o nosso ensino. We must preach the hard passages, Nós precisamos pregar aquelas passagens difíceis de se entender, the mysterious portions of God's Word. as porções misteriosas da palavra de Deus. We must preach everything that shall profit God's people. Nós devemos pregar tudo que seja do proveito do povo de Deus. Acts 20, verse 20. Atos 20:20. Paul said to the Ephesian elders, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa.
In verse 27 of the same chapter, Versículo 27 do mesmo capítulo. he said, "For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. The pulpit is to preach every word that will profit men. O púlpito deve pregar toda palavra proveitosa ao ser humano. And that is every word that has proceeded out of the mouth of God. Ou seja, toda palavra que veio da boca de Deus. Paul says to the Corinthians that ministers in the New Covenant era are to preach primarily the New Covenant. Paulo diz aos Coríntios que os ministros da nova aliança devem pregar primordialmente a nova aliança. Especially, we should illustrate from the Old Testament, as the writers of the New Testament did, to illustrate out of that text to be able to support our assertions in the New Testament. E nós temos que fazer como fizeram os autores do Novo Testamento, usar exemplos do Antigo Testamento para dar sustentação ao que estamos ensinando do Novo Testamento. I want to illustrate now from the Old Testament for the rest of our time now out of Amos chapter 3 verses 7 to 8. Eu quero ilustrar a partir do Antigo Testamento agora para o restante da mensagem em Amós 3, 7 e 8. Hear the word of God, verses 7 and 8. 7 e 8, vamos ler a palavra de Deus. For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. The lion has roared, who will not fear? Rugiu o leão, quem não temerá? The Lord God has spoken, who can but prophesy? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? In this context, Amos is simply a sheep herder and a keeper of sycamore trees at the time when God calls him to be a prophet. Neste contexto, Amós é um mero pastor de ovelhas, ele cultiva árvores frutíferas no momento em que Deus está chamando para esse ministério. The year is about 760 BC. Mais ou menos no ano 760 a.C. At the time, Israel was very secure from its enemies outside its walls. A essa altura, Israel estava bem segura dos seus inimigos que estavam do lado de fora dos muros. But they were engulfed in the sins of usury, pride, selfishness, greed, Mas eles oppression. estavam perdidos em tudo quanto é pecado de usura, de qualquer problema moral que eles tinham. Eles eram egoístas, eles tinham orgulho, eles tinham avareza e coisas assim. So God calls the most unusual man to address the nation. Então Deus chama um homem nada comum para dar o recado à nação. God calls humble men as well today to address nations. Hoje Deus também chama pessoas simples para dar recado a nações. Notice in verse 7 of Amos 3 how God accommodates us in our proclamation ministry. Veja como no versículo 7 Deus nos coloca, nos dá um lugar, digamos assim, cômodo para exercermos nosso ministério. Again, verse 7, for the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. The true prophet only speaks God's message. O verdadeiro profeta só profere a mensagem de Deus. Their servants, they serve his word to his people. Ao servir o povo, eles servem a palavra de Deus ao povo. God simply does nothing without revealing his word to us. Deus nada faz sem antes revelar a sua palavra a nós. Notice it's his secret to his prophets. É o seu segredo aos seus profetas, o texto está dizendo. The illumination of the Holy Spirit in our preparation for preaching. A iluminação do Espírito no nosso preparo para pregar.
At the time of Amos, God spoke audibly to Amos, but today he speaks to us in a scriptural manner. Na época de Amós, ele falou de forma audível ao profeta, mas hoje ele nos fala através das suas escrituras. The Hebrew word for servants here simply means one who submits to authority. A palavra hebraica que é traduzida por servos aqui é a palavra que retrata a ideia de que alguém que se submete à autoridade. And the word here for prophets is the word for preaching or proclaiming or foretelling the truth of God's word. E a palavra traduzida por profeta aqui é a palavra que dá a ideia de pregar, de proclamar. Notice secondly in verse 8 how God gives us divine illustrations to help us in our ministry of preaching. Veja no versículo 8 como Deus nos fornece ilustrações divinas com relação à pregação. In fact, in verses 3 through 8, we see a number of cause and effect relationships to help us. Aliás, dos versículos 3 a 8, nós vemos várias relações de causa e efeito para nos ajudar a entender isso. Notice in verse 3 the cause and effect relationship cited. Veja essa relação de causa e efeito no versículo 3. He says, "Do two people walk together unless they have agreed to meet?" Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? In other words, if we see two people walking together, the assumption is that they had a prior arrangement to go on a walk. Ou seja, se vemos duas pessoas andando juntas, caminhando juntas, nós concluímos que houve um concordar prévio de que elas iriam na mesma direção. In verse 4, we see another cause and effect relationship. Versículo 4, outra relação de causa e efeito. Does a lion roar in the forest when he has no prey? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Does a young lion cry out from his den if he has taken nothing? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Well, the conclusion is if the lion's roaring, then obviously he's captured his prey. Então a conclusão é óbvia, se o leão está rugindo é porque ele capturou sua presa. In verse 5 we see another cause and effect relationship. Outra relação de causa e efeito, versículo 5. Does a bird fall in a snare on the earth when there is no trap for it? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Does a snare spring up from the ground when it has taken nothing? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? No, the conclusion is if a bird is trapped, then obviously someone set a trap before it. E a conclusão é óbvia, se um pássaro é aprisionado, certamente alguém armou uma armadilha para capturar esse pássaro. In verse 6 we read, Versículo 6 nós lemos: is a trumpet blown in a city and the people are not afraid? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? It simply means that a trumpet is blown because destruction is coming. Aqui o recado é claro, a trombeta está sendo tocada porque a destruição está a caminho. Does disaster come to a city unless the Lord has done it? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? If a city is destroyed by a hurricane, Se uma cidade é destruída por um furacão, has not the Lord done it? não foi o Senhor que fez isso? This is an issue I faced recently in Mississippi. Essa foi uma questão que eu tive que encarar de frente no Mississippi recentemente. As you know, we were hit with a hurricane, Katrina. Como vocês sabem, o furacão Katrina passou ali onde nós estamos. Everyone in the town and throughout the South was saying God would have nothing to do with this hurricane. Muitas pessoas na nossa cidade e ali naquela região do sul diziam: Deus não tem nada a ver com esse furacão. He is a God of love and He would never allow such destruction. Deus é um Deus de amor, Ele jamais permitiria tal destruição. But what does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz? Can it be any clearer? Será que pode ser mais claro do que está aqui? If the effect is the destruction of a city, Se o efeito é a destruição de uma cidade, Amos says, the Lord planned it. Amós diz, foi o Senhor que o causou. The Lord has done it, he says. O Senhor é quem fez, ele diz. Now people again, they begin to backpedal when they begin to think through this issue. As pessoas começam a dar alguns passos para trás para avaliar essa questão. Their view of biblical authority begins to be shaken. A visão que as pessoas têm da autoridade bíblica começa a ser chacoalhada.
all kind of issues begin to stir up in their heart of confusion. Começa a ficar estremecida e aí toda sorte de confusão surge no coração das pessoas. But let me walk you through how, again, I respond to such calamities. Mas eu quero dizer para vocês como eu respondo, como eu reajo a tais calamidades. Whether it's an earthquake like I experienced in Los Angeles as a child in 1971, Seja um terremoto, como eu experimentei em Los Angeles em 1971, or it's a hurricane as I just experienced in Mississippi, ou um furacão, como eu acabei de narrar para vocês que experimentei no Mississippi. God's word comforts me in telling me that God wasn't on vacation when it happened. A palavra de Deus me consola quando ela diz que Deus não estava de férias quando isso aconteceu. In fact, if God wasn't behind it all, I could not get up every morning out of bed. Aliás, se Deus não estivesse por trás de tudo isso, eu não teria mais fôlego para levantar todas as manhãs. In fact, I could not ever help people through their problems and difficulties if God had not planned it. Eu não poderia ajudar as pessoas através dos seus problemas e suas dificuldades se Deus não tivesse planejado tudo isso. Now, in believing this great truth, this does not mean that I have all of the deep answers to the deep questions. Ao crer nesta verdade, isso não significa que eu tenho todas as respostas difíceis para os problemas difíceis. My job as a believer is, and as a preacher, is not to seek to unlock the mysteries of God. A minha tarefa como pregador da palavra não deve ser procurar destravar todos os mistérios da palavra de Deus. My responsibility is to trust God even in frowning providences. Minha tarefa é confiar em Deus mesmo naquelas providências que são quase impossíveis de se enfrentar. I've had people say to me, well, you know, what if a child dies in infancy? What's your opinion about that? Is God being loving and allowing that to happen? Às vezes as pessoas me perguntam, e o que você diz, por exemplo, quando morre uma criança? Deus está por trás desse negócio de morrer uma criança? I say, I don't know the Eu secret counsels of God. Eu não conheço o conselho secreto de Deus. The secret things belong to the Lord God, but that which has been revealed belongs to us. As coisas secretas pertencem ao Senhor, mas o que nos foi revelado, isso pertence a nós. But one thing I do know is this: shall not the God of all the earth do right? Mas uma coisa eu sei, será que o Deus da terra não fará justiça, não fará o que é reto? Genesis 18:25. Gênesis 18:25. What I know is this about God's justice. It says He is the God of justice and without injustice in Deuteronomy 32:4. Em Deuteronômio 32:4 diz que Ele é o Deus da justiça e que nele não há injustiça. These truths are very clear. Essas verdades são muito claras. John Piper made a great observation about this dilemma that people often face when they don't respond to submission to God's authority. John Piper fez uma afirmação muito interessante com relação a quando as pessoas não reagem da forma que deveriam reagir a esse tipo de problema. He said correctly that I believe God has 200,000 reasons for every trial He sends into this world. Ele diz que Deus tem 200.000 razões para todas as provações que Ele manda para esse mundo. We may only tap into a few hundred while we're alive. Enquanto nós estamos vivos, talvez nós consigamos atinar algumas centenas delas. One day, though, all things shall be revealed. Mas um dia todas as coisas serão reveladas. But in the present, God wants us to submit to what His Word says. Mas no presente, Deus quer que nos submetamos àquilo que a sua palavra diz. He wants us to be comforted by the Scriptures. Ele quer que sejamos consolados pelas Escrituras. He wants us to remind one another of His promises to His people. Ele quer que nós estejamos relembrando um ao outro das suas promessas ao seu povo. He wants us to learn to live upon every word that proceeds out of the mouth of God. Ele quer que nós aprendamos a viver dependentes de toda palavra que procede da boca de Deus. Dear friends, we must train each other to think this way. Meus queridos, nós precisamos nos treinar mutuamente a pensar assim. We must train ourselves to think with glad obedience. Nós precisamos nos treinar a pensarmos com obediência que é feliz. Let's go to verse 7 in Amos 3. Versículo 7 de Amós 3. The prophet goes on and he says this: Ele continua e ele diz: For the Lord God does nothing without revealing His secret
to his servants, the prophets. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. And now he gives us another illustration in verse 8. E no versículo 8 ele nos dá uma outra ilustração dessa de causa e efeito. He says, the lion has roared, who will not fear? Ele diz, rugiu o leão, quem não temerá? Have you ever been around a lion who roared and you knew that he was out of the zoo? Você já esteve perto de um leão que rugiu e nesse caso você não estava num zoológico? If you're like me, you start running the opposite way of the sound. Se você é como eu, você correria na direção oposta ao rugido. Now watch how Amos brings this cause-effect illustration to its apex in the next phrase. Agora repare como é que Amós traz essa relação de causa e efeito ao seu ápice na próxima frase. He says, the Lord God has spoken, who can but prophesy? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Let's unpack this great phrase right now. Vamos desempacotar essa frase tão importante agora. Amos is saying, because God has spoken, I have to preach. Amós está dizendo, já que Deus falou, eu tenho que pregar. I want to read to you what one man had written, William Taylor, about the preaching of John Knox during the Reformation. Eu quero ler para vocês o que Wayne Taylor falou sobre a pregação de John Knox durante a Reforma. He said, he spoke because he could not but speak, and his words went into men. Ele falou porque ele não poderia fazer outra coisa senão falar, e as suas palavras penetravam nos homens. He said, like those modern missiles which have burst within the wounds which they have made of men, he says he might have taken for the motto of his life to be the often repeated assertion of Elijah, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand. Let me think that through. Como os mísseis modernos que entram dentro das feridas que eles mesmos causaram, assim as palavras dele, his words, sorry. Assim as palavras dele. This is not a continuation of this, is it? Yeah. Okay. Eu vou pular porque não faz sentido a continuidade. Ele pode ter tomado como seu moto pessoal, moto de vida, que ele deveria repetir a asseveração de Elias. Assim como o Senhor de Israel vive, perante cuja presença eu estou. He said this was the secret of his courage, the root of his inflexibility and the source of his power. Isso foi o segredo da sua coragem, a raiz da sua inflexibilidade e a fonte do seu poder. He said John Knox was controlled, he said, by competent scholarship, careful preparation, scriptural exposition, evangelical doctrine, plain speech, bold utterance, and impassioned fervor. Ele diz que John Knox era norteado por uma escolaridade competente, uma preparação cuidadosa, a exposição escriturística, a doutrina evangélica, o simples discurso, a ousadia no falar e um fervor carregado de paixão. In other words, John Knox himself believed that what he was saying were the very words of God. Ou seja, John Knox cria que o que ele estava proferindo como palavras eram as próprias palavras de Deus. He did not peddle the word of God. Ele não tentou ajeitar a palavra de Deus. Like the prophet Jeremiah in Jeremiah 20 verse 9. What do you mean by peddle? Sell it for money. Okay. Ele não tentou vender a palavra de Deus como nós lemos em Jeremias 20 versículo 9. Go ahead. In Jeremiah 20 verse 9, he says, it was shut up in my bones to preach and to prophesy. Jeremias diz em Jeremias 20 verso 9, encerrado nos meus ossos estava o que eu tinha que falar.
Paul said in 1 Corinthians 9, verse 16, he said, "Woe is me if I do not preach the gospel." Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o evangelho. John Knox, Jeremiah, Paul were driven by the passion that they were called of God to speak God's words. Jeremias, John Knox, Paulo eram impelidos pela paixão de que foram chamados por Deus para proferir a palavra de Deus. The prophet Micaiah in 1 Kings 22:14. O profeta Miqueias em 1 Reis 2:14. He said this, "What the Lord says to me, that I will speak." Ele diz: o que o Senhor me disser, isso falarei. Peter said in Acts chapter 4 and verse 20, he said, "For we cannot speak but what we have seen and heard." Pedro diz em Atos 4:20, nós não podemos falar daquilo que não temos visto e ouvido. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5. Abra comigo para 2 Coríntios capítulo 5, verse 20. versículo 20. Paul, after the great doctrine of reconciliation which he's been preaching, he said this in verse 20. Ao pregar a grande doutrina da reconciliação, Paulo diz o seguinte no versículo 20. He said, "Therefore we are ambassadors for Christ." Ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. God making his appeal through us, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. That tells me that God makes his appeal to men through the grid of our humanity. Então, isso me diz que Deus faz o seu apelo ao homem através dessa massa do ser humano, da pessoa humana. God chooses to use weak vessels to convert men. Deus escolheu usar vasos frágeis para converter os homens. He uses feeble men to bring in his people. Ele usa homens fracos para trazer essas pessoas para dentro. In 1 Peter 4:11, em 1 Pedro 4:11, Peter said, "Let him who speaks speak as it were the utterances of God." Ele diz: aquele que falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Do you believe when you preach that God is speaking through you? Você crê que quando você está pregando, Deus está falando através de você? Do you believe when you speak from the pulpit that you are speaking God's utterances? Você crê que quando você está falando a partir do púlpito, você está proferindo os oráculos de Deus? If you're not thinking this way, you need to change your thinking. Se você não está pensando assim, é hora de você mudar o que você pensa. And the best way to change your thinking is to get on your knees. E a melhor forma de você mudar o seu pensamento, sua forma de pensar, é cair de joelhos. It's to say, why has God chosen such an inadequate vessel? E perguntar, por que Deus escolheu um vaso tão inadequado como eu? You should be, as it were, overwhelmed with your calling. Você deve estar tomado assim de susto pelo seu chamamento. That observation should overwhelm you in your preparation to preach. Essa observação que nós estamos considerando deveria deixar você tomado de temor enquanto você prepara a sua mensagem. It should cause you to renovate your prayer life. Isso deve levar você a renovar a sua vida de oração. It should cause you to view your people in a different way. Isso deveria levar você a enxergar o seu povo de outra forma. It should make you a better steward of your time. Isso deve levar você a ser um melhor mordomo do seu tempo. And it should make you a bold trumpet. E isso deveria fazer de você uma trombeta ousada a partir do púlpito. I'll never forget this illustration years ago from John MacArthur. Nunca vou me esquecer dessa ilustração que eu vi anos atrás de John MacArthur. He said he knew of a man who had gone to the Los Angeles Police Academy to try and become a policeman. Ele conheceu um homem que havia se filiado à Academia de Polícia de Los Angeles para fazer o curso, se tornar policial. This man had come in first place
in all of the physical conditioning trials. E esse tal homem havia obtido o primeiro lugar em todas as provas de condicionamento físico. He said the man had won all these awards in the training. Ele disse que durante o treinamento ele havia ganho todas as comendas que ele poderia ganhar. But amazingly, this man did not pass the course. Mas, surpreendentemente, esse homem acabou não se formando no curso, não passou. Of course, it begs the question, how is that possible? Então aí a gente faz a pergunta, como é que isso é possível? And MacArthur said it was his voice that caused him to fail the course. E aí MacArthur diz que foi a voz dele que fez com que ele não passasse no curso. He said the best the man could muster when he was going after a thief Ele disse, o máximo que aquele homem podia dizer quando ele estava perseguindo um bandido was, stick him up. era, levante as mãos. Obviously, God makes men with voices as well to preach His word. É claro que Deus faz homens com a voz adequada para pregar a sua palavra. I've been jealous of Gilson's voice for the last 4 days. Nos últimos 4 dias eu tenho me sentido enciumado da voz do Gilson. But God will equip you when your heart is on fire. Mas Deus haverá de equipá-lo quando o seu coração está pegando fogo por ele. Do you have a fire inside of you? Existe um fogo queimando dentro de você? Is it difficult to keep it in? É difícil você guardar esse fogo para você mesmo? Must you speak? Você precisa falar? Do you have something to say? Você tem alguma coisa a dizer? Amos tells us, the Lord God has spoken, who can but preach? Amós tem a dizer o seguinte, o Senhor falou, quem não pregará? The word here for prophesy in the Hebrew A palavra aqui para profetizar no hebraico it means to proclaim the truth of God's word. significa proclamar a verdade da palavra de Deus. The Septuagint, or the Greek Old Testament, translates the same word from the New Testament also to be not to foretell, but to foretell the word of God. A Septuaginta traduz essa mesma palavra do Antigo Testamento que nós temos no Novo Testamento, que não é predizer o futuro, mas proclamar alguma coisa. This Greek word for proclaim or foretell the word is in 1 Corinthians 14. Essa palavra de proclamar está em 1 Coríntios 14, Verses 23 to 25. versículos 23 a 25. We read this, if therefore the whole church comes together and all speak in tongues, and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds? Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? But if all prophesy and an unbeliever or an outsider enters, he is convicted by all, and he is called to account by all. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, por todos julgado. The secrets of his heart are disclosed, and so, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. This word prophesy is not foretelling the future. Essa palavra profetizarem não é predizer o futuro. It's explaining what grips the hearts of men. É explicar aquilo que toma conta do coração dos homens. What grips the hearts of men in a public assembly coming to hear and worship God in spirit and truth. É aquilo que toma conta do coração das pessoas que vêm numa assembleia para ouvir o Espírito da verdade. What profits men more? Emotional, charged up experiences or the Word of God? O que os profetas mais valorizavam? Aquelas experiências que eram
carregadas de emoção ou a palavra de Deus que eles tinham que proferir? What convicts men and also exposes the secrets of their hearts? O que traz convicção aos homens, expõe o segredo do coração deles? What moves men to fall on their face and worship God and declare that God is here? O que faz com que as pessoas caiam de rosto em terra e adorar a Deus e declarar que Ele está presente? The faithful proclamation of the Word of God. A fiel proclamação da palavra de Deus. God has spoken. O Senhor falou. We must preach His Nós word. precisamos pregar a sua palavra. I close with a few thoughts. Eu concluo com alguns pensamentos. We believe in absolute objective truth. Nós cremos na verdade absoluta, objetiva. But we must be careful that we are not absolutists. Mas nós temos que ser cuidadosos para não sermos absolutistas. In other words, we must not become arrogant with our orthodox assertions. Ou seja, nós não podemos nos tornar arrogantes com as nossas asseverações ortodoxas. One of the great dangers amongst Reformed preachers and Reformed believers in churches is this tendency toward absolutism. Dos perigos entre pregadores reformados e crentes com convicção reformada é esse absolutismo. God is calling us to preach with power and with grace. Deus nos convoca para pregarmos com poder e com graça. A missionary friend of mine named Paul Washer, amigo missionário chamado Paul Washer, made this sobering statement to me on a phone call. Num telefonema que fez para mim, fez a seguinte afirmação que me fez pensar muito. He says, Jerry, I have seen many Arminians live above or beyond their theology, but I have never seen a Calvinist live up to his theology. Eu tenho visto vários arminianos viverem acima, além da sua própria teologia, mas eu ainda não vi um calvinista que vive à altura da sua teologia. We need to be careful of a prideful spirit. Nós temos que tomar muito cuidado de um espírito orgulhoso. Now, obviously, this is a very extreme, exaggerated statement. É claro que esta frase aqui é um exagero, But I think we get the point. mas eu creio que vocês entendem o que ele quer dizer. Let's never forget what Paul said to the Corinthians. É o que Paulo falou aos Coríntios. He said in 1 Corinthians 4:7, Em 1 Coríntios 4:7 ele diz: what do we have that we have not received from another? o que temos que não recebemos de outrem? We must remember that we are not the originators of truth. We are the compilers of truth. Nós precisamos lembrar que nós não somos os originadores da verdade, nós somos os compiladores. I close with a wonderful quote by Martin Luther. Eu termino com uma citação muito interessante de Martinho Lutero. I believe this will bring all that I've said this evening to its clear conclusion. Eu creio que isso vai trazer tudo que foi proferido esta noite a uma conclusão bastante clara. May this also be the covenant we make as well with God. Que isto também seja a aliança que façamos todos nós com Deus. He said, I have made a covenant with God that He sends me neither visions, dreams, nor even angels. Eu fiz uma aliança com Deus no sentido de que Ele não me mande visões, sonhos ou até anjos. I am well satisfied with the gift of the Holy Scriptures, which give me abundant instruction and all that I need to know, both for this life and for that which is to come. Eu estou muito satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, que me dá instrução abundante e tudo que eu preciso saber, tanto para esta vida como para a vida por vir. We have all we need, friends. Meus queridos, temos tudo de que necessitamos. Dear brothers in the ministry, Queridos irmãos que estão no ministério, the lion has roared. o leão rugiu. Let us go and prophesy Vamos profetizar, and trust Him for the results, confiando nele para os resultados, for His glory and honor. para a sua glória e honra. Amen. Amém. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, we thank You for this time of humble reminder.
Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos de lembrete que nos humilha. We thank you that you have spoken to us clearly about our mission as preachers.